Olá, sejam bem-vindos ao vídeo review, análise do episódio 4 de Ahsoka. Karma, se você não assistiu o episódio 4 ainda, vai lá assistir, lá na Disney Plus, bonitinho, depois você volta, porque a gente vai entrar numa chuva de spoilers absurdas. Todas as reviews aqui no canal são com spoilers, tá bom? Não quero estragar a experiência de ninguém, e justamente para esse episódio eu acho que a experiência é melhor se você não souber o que tá rolando. Vamos lá então, Ahsoka, episódio 4, chamado Fallen Jedi, ou A Queda do Jedi. O que eu prefiro a tradução Jedi Caído, que é um termo que nós estamos usando o ano inteiro aqui no canal Norton Domingues. O termo Jedi Caído voltou pro cânone recentemente, é uma coisa que já era do Legends, mas é mais um termo do que uma categoria assim mesmo. E a gente tava falando muito sobre isso aqui no canal, porque esse ano justamente começou a sair muita coisa em Star Wars, muita coisa canônica que fala sobre esses Jedi que caíram pro lado sombrio, que saíram da Ordem e se tornaram outra coisa, não necessariamente um Sith ou algo do tipo. E o nome do episódio ser Jedi Caído, Fallen Jedi, é muito bom, porque não está falando só de um personagem. Eu chuto que estamos falando de basicamente todos os personagens, tirando a Morgan. Mas todos ali, teoricamente, são Jedi caídos. O episódio foi dirigido pelo Peter Ramsey, que dirigiu The Mandalorian também, um episódio lá que foi o ataque dos piratas, lembra? Na cidade de Nevarro, na terceira temporada. Se eu não me engano, foi esse de cabeça agora. Dirigiu Homem-Aranha no Aranhaverso, Origem dos Guardiões, animação muito boa. É o cara que manja de direção mesmo. E nesse episódio ele mostrou muito que ele manja, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o episódio foi escrito pelo Dave Filoni, que tá escrevendo a série inteira. E nesse episódio, ele mandou muito bem. Ele já tava mandando bem, mas nesse episódio eu acho que chegou no fino do fino, assim. Tipo, o texto e a direção casaram perfeitamente. Vamos começar do começo. O episódio já começa onde nós vimos o final, né, do episódio passado, com a Ahsoka e a Sabine lá em Citus, sendo caçadas ali pelos droids da Morgan e do Baylan. Antes da luta em si, tem uma coisa ali que eu acho que é muito interessante a gente dar uma olhada. Esse episódio ele é muito bem escrito nesse sentido, né? A Ahsoka aparece o tempo inteiro ali no começo, questionando a Sabine. Você tem certeza? Você tá preparada? Você tá preparada pra fazer o que for preciso pro Thrawn não voltar? Porque a discussão desse episódio, e aí que entra um pouco no Fallen Jedi, no Jedi Caído, é a Ahsoka falando pra Sabine, ó, se a gente não conseguir o mapa, a gente vai ter que destruir ele. É melhor que ninguém tenha esse mapa, porque beleza, a gente precisa buscar o Ezra, mas o Thrawn também tá lá. Tipo, se a gente não conseguir buscar o Ezra, é melhor que ninguém vá, porque senão o Thrawn vai voltar. Então essa é a discussão, se a gente não conseguir parar a Morgan, se a gente conseguir botar a mão no mapa, a gente tem que quebrar ele. E a Sabine fala, beleza, tal, eu consigo, mas a Ahsoka persiste nisso todo o começo do episódio. Aos poucos, eles estão mostrando pra gente essa relação de mestre-aprendiz, onde tem uma certa desconfiança, e depois entra também numa frasezinha no meio do episódio. Então, aos poucos, a gente tá vendo por que a Ahsoka e a Sabine meio que não estavam mais se bicando, por isso que a Sabine parou de treinar e tudo mais. Rolou uma desconfiança mesmo, e agora a gente descobriu o porquê. Quer saber? Não vou fazer na ordem não, vamos pular já pro final, porque a gente tá falando da Sabine e depois a gente volta. O Baylan, naquele momento onde ele tá tentando a Sabine, tipo, me entrega o mapa, a gente pode salvar seu amigo, ele dá a frase, tipo, agora a gente entendeu, eu presumo, por que a Sabine e a Ahsoka meio que não se bicam mais. A família da Sabine foi morta, foi destruída aparentemente. E a Sabine culpa a Ahsoka por isso. O que o Baylan faz ali é aquilo que a gente fala sempre sobre visões e, sei lá, manipulação do lado sombrio. Geralmente, por exemplo, Caverna do Mal lá do Luke entrando no Império Contra-Ataca. A caverna mostra aquilo que já tá dentro de você, aquilo que você já tem medo. Você já estava pensando naquilo, aquilo já estava no seu íntimo e você precisa enfrentar isso. Quando o Baylan fecha o olho e fala com a Sabine, ele tá basicamente lendo os sentimentos dela e ele fala: sua família inteira morreu em Mandalore e você se culpa e também culpa a Ahsoka por isso porque ela não confiava em você. Então aconteceu alguma coisa ali onde a Sabine quis salvar a família dela e a Ahsoka impediu ou falou, mano, você não pode fazer isso, você não pode fazer nada contra isso. E a gente já meio que chuta o que aconteceu, né? Vamos lembrar de The Mandalorian. O expurgo de Mandalore, a Noite de Mil Lágrimas, onde o Império destruiu
as principais cidades mandalorianas, acabando assim com os mandalorianos, transformando eles ali em grupos nômades, gatos pingados ali, zanzando pela galáxia. E vamos lembrar que o expurgo de Mandalore, que a gente ficou sabendo lá em The Mandalorian, é uma consequência de Rebels. Lá em Rebels, vale ressaltar isso também, Rebels se passa antes da primeira Estrela da Morte, né? Antes de Uma Nova Esperança ali. Mandalore se revolta contra o Império, liderados pela Bo-Katan, e depois a gente descobriu que graças a esse levante, o Império chegou lá e destruiu tudo, mandou bombardear tudo, acabando com os Mandalorianos, e foi nesse expurgo, agora a gente pode cravar isso, que a família da Sabine morreu, que o clã Rain morreu. O clã Rain já tinha visto eles lá em Rebels. Então sim, e obviamente a Sabine foi mais uma das afetadas aí pelo expurgo mandaloriano, pela Noite de Mil Lágrimas, como ficou conhecido. E também na linha do tempo casa, porque o expurgo mandaloriano, pelo que eles dão a entender, ocorreu ali junto com a trilogia original, junto com Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Justamente no mesmo tempo onde Sabine e Ahsoka estavam treinando, aparentemente. Então essa rusga entre elas aconteceu por causa disso. Eu entendo o ponto de vista da Ahsoka, se for isso, porque o que você vai fazer contra bombardeios imperiais destruindo Mandalore? A Ahsoka pode ter impedido a Sabine de ir, alguma coisa assim, e graças a esse expurgo aí, esse massacre, a família Rain, o clã Rain, morreu. O meu único ponto fraco do episódio, e não é tipo, nossa, isso acabou com a minha experiência, não, mas a única coisa que eu achei estranha no episódio foi justamente a luta contra os droids. Primeiro, Huyang saindo no soco com outro droid, eu achei top demais. Eu queria ver aquilo lá estendido por mais tempo. O Huyang saindo no braço, cara, foi incrível. O droid faz tudo, o droid tem memória da Ordem Jedi, monta sabre de luz, conserta a nave, sai no soco. Pô, é um droid completo, parça. Não se fazem mais droids assim, inclusive. Ele é um droid milenar, né, de 25 mil anos. Então, mano, perfeito, incrível. Mas a luta, eu acho, mais uma vez, é o mesmo defeito que eu achei lá no primeiro episódio, na luta da Ahsoka contra o droid, contra o Marok. Muito picotada, né? Tem uma hora que a Sabine vai correndo, bem no cantinho dá pra ver, né? A Sabine vai correndo, vai dar uma voadora. No frame seguinte, ela dando um soco, assim, tem uns erros de continuidade. A Sabine dá um rolamento. É uma câmera parada da Sabine rolando, no meio do rolamento troca de câmera e ela termina o rolamento, tipo, em outro ângulo, assim, sabe? Em outro ponto de vista, tem um corte com ela rolando. É muito picotada, é muito lá, não dá pra ver muito bem o que tá acontecendo. E a Sabine foi full mandaloriana. Por exemplo, dá pra perceber ela defendendo tiros de blaster com a armadura, assim como o Mando fazia. A armadura de Beskar aguenta tiro de blaster, né? É uma das características principais do estilo de luta mandaloriano, né? Eles dependem muito da armadura, então eles colocam a armadura na frente, eles vão desviando o tiro. É uma característica aí muito boa de luta dos caras, e ela usa muito isso, e ela vai com esse estilo mandaloriano em basicamente todas essas lutas que ela vai fazer no episódio contra a Shin, principalmente. Uma coisa que eu gostei bastante é que esse episódio estabelece muito bem a corrida contra o tempo. Elas caem em Citos, não dá pra esperar a Hera chegar, afinal a nave acabou de ficar pronta, tá calculando ali a rota no hiperespaço pra saltar no hiperespaço, e não era pra laçar uma baleia, como a gente tava achando que ia ser, né? Na verdade, assim, eu tinha falado que eu acho que aquele anel é pra abraçar o Star Destroyer do Tron, né, ele ficar no meio e eles saltarem, mas aí vocês ficavam, não, é pra laçar uma baleia e tal. Falei, tá bom. Aparentemente não é, porque saltou sem o diacho da baleia. Mas é uma corrida contra o tempo, então por isso que a Ahsoka e a Sabine têm que decidir. Ó, vamos lá, é 12 quilômetros, o que eu acho uma distância enorme pra você ir correndo. O cardio delas tá muito em dia. Pensa, a Sabine tava correndo com uma armadura, parça. Não deve ser fácil, não. Mas ali na floresta elas enfrentam Shin Hati e Marok. São dois rematches, né? São duas revanches, porque a Ahsoka já enfrentou o Marok lá em Corélia e a Sabine tomou um pau da Shin Hati no final do primeiro episódio lá em Lothal. O que eu gostei muito é que a Sabine lutou como uma Mandaloriana, pelo menos por um tempo. Então ela começa atirando, começa desviando o sabre de luz com o Beskar e pula e atira, usa o mísselzinho, que é uma coisa importante também, que a gente vai falar nisso daqui a pouco. É uma luta onde é uma Jedi contra uma Mandaloriana, até o momento onde cai o capacete dela. Tem um plano muito bonito dela lutando e o capacete, tipo, em primeiro plano, meio que ela deixou de ser Mandaloriana e tá lutando como uma Jedi quando ela pega o sabre e começa a lutar com a Shin usando o seu sabre de luz verde. Mas a Sabine mais uma vez quase perde, chega a cair. Mano, a Shin joga ela usando a força, ela dá uma costada numa árvore e quando a Sabine tenta usar a força, usou
usou em pouquíssima escala, foi fraquinho, mas o som fez o som de vum, sabe, de quando alguém usa força, e a Shin até foi pra trás, assim, então sim, a Sabine usou a força um pouquinho, e a Shin fala, né, você não tem poder, e ela usa o missilzinho, como uma Mandaloriana. É isso que eu espero que eles guiem melhor, assim, o resto da temporada, sabe? Tudo bem, a Sabine ter acesso à força, mesmo que pouco, treinar como uma Jedi, mas ela tinha que fazer essa mistura, como ela fez nesse episódio, mais vezes. Uma Mandaloriana Jedi. Luta como uma Mandaloriana, usa cordinha, usa missilzinho, usa pistolinha e usa sabre de luz, parça. São outros tempos, Ordem Jedi não existe mais, usa arma mesmo, sai jogando míssil nos outros, só que infelizmente essa luta meio que não é concluída, né, porque a Shin usa ali a fumacinha e volta lá atrás do Baylan. Ahsoka versus Marok, essa luta... fenomenal. Lembra que nos primeiros 2 episódios, nós comentamos aqui que a ideia é fazer um lance samurai mesmo, tal... troca a postura, plano aberto, um de cada lado, e gira pra baixo, e coloca pra cima, golpes decisivos, só que eles não estavam conseguindo fazer. As primeiras lutas começavam como luta samurai e depois viravam uma coisa frenética de corte e piruleta. Essa luta contra o Marok, isso sim, Peter Ramsey. Mano, o que ele mandou bem... Porque começa uma luta bem frenética, depois, cara, a câmera abre, você vê a Ahsoka e Marok trocando de postura, a Ahsoka ergue o sabre, o Marok começa a girar o dele, e aquela parada samuraizona. Poucos golpes e um deles vai morrer. Tipo, vai ter um golpe fatal e um deles vai morrer, sabe? Uma luta muito samurai. Se você pega qualquer filme do Kurosawa, era assim que o Kurosawa filmava as lutas dele, por exemplo, e a Ahsoka consegue acertar o Marok. E no final das contas, o Marok não era ninguém. Era só uma fumacinha verde, meu chapa. Saiu um vídeo aqui no canal essa semana comentando as teorias sobre o Marok, né? Saiu no domingo, eu acho. Onde eu peguei as principais teorias da internet, e Ezra, e Kanan, não sei o que lá, e clone do Luke. No final do vídeo eu falei que eu achava que era uma coisa mais... Eu falei fumacinha, mas era uma coisa mais tipo uma alma, sabe? Que eu tava pensando, assim, tipo uma armadura sem nada dentro, não necessariamente com uma fumaça verde das Irmãs da Noite. Então, pra deixar claro, a gente não sabe o que é o Marok, mas ele era uma fumaça verde, provavelmente algum ritual ali das Irmãs da Noite. Vale lembrar, por exemplo, eu usei até isso no vídeo, né? Lá em Rebels a gente viu que as Irmãs da Noite, elas conseguiam possuir coisas como fantasminhas, como almas. E é bem parecido com aquele formato do que sai com o Marok. Então o Marok não era ninguém. E eu até esqueci de mencionar isso no vídeo, porque essa não é a primeira vez que o Filoni faz isso com o Inquisidor. Vamos lembrar lá do último episódio de Tales of the Jedi, ou Histórias do Jedi. A Ahsoka luta contra o Inquisidor, e no final ele vira também uma fumaça. Tipo, a máscara dele tá aqui, ela faz até afunda assim, né? Tipo, sai uma fumacinha e a máscara afunda. É algo simbólico que o Filoni já tinha cantado a bola pra gente na série animada. Então, no final das contas, o Marok de fato era só uma fumaça verde, provavelmente vindo das Irmãs da Noite, uma magia, um ritual da Morgan pra ressuscitar ou pra controlar aquele corpo, aquela armadura. E é por isso que eu falo sempre, gente, teoria é legal, eu gosto também. Faço até algumas aqui no canal, mas calma. Tava um frenesi muito louco sobre o Marok e no final ele não foi ninguém. Calma, acho legal fazer teoria, mas não deixar isso tomar conta como eu vi que isso tava tomando. O Huyang até fala, né? Elas não seguiram o que o Huyang falou, mas fiquem juntas. Vocês agem melhor juntas como mestre e aprendiz. Justamente por elas não estarem juntas ali no final, tava uma fazendo um negócio, outra fazendo outra, que, bom... deu o chabu que deu, né? Ahsoka contra Baylan. O Baylan é um personagem que falou pouco nesse episódio, mas mostrou a que veio. A gente viu, ele fala coisas como perdi a fé há muito tempo. E ele realmente tá atrás do Thrawn, né? Essa parte tava meio dúbia, assim, se ele era só contratado, se ele só era parça da Morgan, mas não, ele tá atrás do Thrawn para que o Thrawn volte, destrua tudo e aí reconstrua alguma coisa em cima, sabe? A filosofia dele é bem interessante, na verdade. Não é que eu quero trazer a guerra, é que o Thrawn vai trazer a guerra e assim a gente pode reconstruir. Depois que ele destruir tudo, Nova República, esses Jedi sobreviventes, a gente pode reconstruir alguma coisa nova. Não sei o que, a gente vai ver mais o personagem nos próximos episódios. E é um personagem extremamente preso ao passado. Ele fala isso pra Sabine, inclusive. Primeiro que ele cita Anakin Skywalker, num diálogo que a gente já tinha visto no trailer, né? Dele falando, Anakin falava muito de você e tal. Todos na Ordem conheciam Anakin Skywalker. Isso é um ponto interessante. Sabe por que todos na Ordem conheciam Anakin Skywalker? Não é só porque a profecia do escolhido e tal, porque isso era uma coisa que grande parte dos Jedi não acreditavam. Mas é porque ele realmente ficou muito famoso durante as Guerras Clônicas.
Clônicas. No período das Guerras Clônicas, pensa assim, durou 3 anos e, sei lá, alguns meses ali. Eu sempre falo 3 anos e meio pra dar uma arredondada, mas foi 3 anos e 2 meses, alguma coisa assim. O Anakin virou o principal Jedi dessa guerra, porque ele, primeiro, gostava de sair por aí lutando, matando droid, mas também ele acabou virando um símbolo da Ordem Jedi nesse momento, um herói de guerra mesmo. Eu lembro daquele livro que saiu recentemente aqui no Brasil, do Mike Chen, que é o Irmandade. Ali no Irmandade, logo no começo, peraí, vamos contextualizar, tô me atropelando, foi mal. Esse livro se passa logo após o ataque dos clones, com o Anakin virando ali Cavaleiro Jedi. Logo na primeira missão deles ali no livro, que é em Cato Neimoidia, o Anakin já aparece na Holonet, tipo, eles filmam o Anakin e o Obi-Wan correndo pelos telhados, o Anakin salvando o Obi-Wan, ou teoricamente salvando, porque o Obi-Wan fala que aquilo não foi um salvamento, e isso é televisionado pra galáxia inteira. A galáxia inteira assiste os Jedi lutando contra os separatistas em Cato Neimoidia, com o Anakin ali fazendo um monte de firula e lutando contra droids, então ele acabou virando esse símbolo público muito forte. Os Jedi já eram bem famosos, inclusive a Ordem 66, isso tá nos quadrinhos da Aurora Escarlate, recentemente saiu aqui no Brasil também, a Ordem 66, depois que matou todos os Jedi, virou uma lei proibindo qualquer coisa relacionada aos Jedi circulando por aí, inclusive hologravações, filmagens de reportagem, novelas que tinham sobre o Jedi. Então, mano, tinha muita coisa sobre o Anakin rolando por aí. Ele ficou muito conhecido, ele é famoso, então por isso que ele ficou muito famoso na Ordem Jedi também. Ele acabou virando um exemplo de um Jedi badass de guerra. Ao mesmo tempo, a gente tem uma contravisão daquilo que o Huyang falou pra Ahsoka no episódio passado, né? Você vem aí de uma linhagem de Jedis encrenqueiros, né? Não ortodoxos. E o Baylan fala a mesma coisa. A sua linhagem de mestre-aprendiz, você e seu mestre, principalmente, vocês só trazem destruição. Tipo, olha o que o Anakin fez. Virou Vader, matou toda a Ordem Jedi, fez o Império durar aí 20 e poucos anos, matou um monte de Jedi sobrevivente, era o punho do Imperador, matou a galera. Então saímos daquela parada de tipo, é não ortodoxo, para tipo, mano, a sua linhagem é de Sith, tá ligado? Tipo, seu mestre destruiu tudo, destruiu a Ordem Jedi. Vamos lembrar que o Baylan, oficialmente, isso já saiu também no site StarWars.com, o Baylan é um sobrevivente da Ordem 66. Então faz sentido ele falar isso pra Sabine, né? Ouviu o que seu mestre fez, o Anakin, que já era Vader no caso, entrou no templo de Coruscant matando todo mundo e provavelmente o Baylan estava lá, ou estava em missão, mas viu que Lord Vader, Anakin Skywalker, meio que fez tudo aquilo. O Baylan é muito apegado ao passado, né? O fato dele ter uma Padawan, o fato dela ter uma trancinha Padawan, usar ali coisa de Clone Wars, tipo o headset dela na nave é de Clone Wars, então é algo que não está resolvido com o personagem. E ele já entra direto na mente da Ahsoka. O começo da luta é muito bom. O que explica muito dela ter perdido é que ele entrou no psicológico dela. Ele falou pra ela que ela abandonou o Anakin Skywalker. Mano, se você assistiu as recapitulações que nós fizemos aqui no canal para a série da Ahsoka, no terceiro vídeo a gente conversa muito sobre isso. Lá em Rebels, na hora que a Ahsoka passa pela caverna de Lothal, tem uma visão do lado sombrio, ela vê Anakin Skywalker falando pra ela, você me abandonou. E depois ele virando Vader, né? Você me deixou e por isso que eu fiquei assim. Justamente foi isso que o Baylan falou pra ela. Lembra que eu falei no começo do vídeo? O Baylan consegue ler os sentimentos ali da pessoa. Ele fala pra Sabine aquilo que ela tem medo, aquilo que já tá internalizado ali. Ele falou pra Ahsoka a mesma coisa. Lá em Rebels a gente viu que esse era o medo dela. Tipo, o Anakin se tornou Vader por minha causa, porque eu fui embora. Ele leu isso nela e falou na cara dela, porque você abandonou ele. Ele virou Vader. Ele já entrou no psicológico dela. O lado sombrio age assim. Ele vai entrando na sua mente, tentando fazer também que você fale, né? Você vai usar o lado sombrio, você vai ficar cega de raiva e assim ele te derrota. Eu gostei muito, mas assim, muito da luta da Ahsoka contra o Baylan. Primeiro que assim, ficou trocando postura, eu já me apaixonei. Falei, isso aí é samurai. Ele troca pra um lado, ela troca pro outro, ela troca pra baixo, ele coloca um pouco mais pra frente, e aí começa o quebra-pau. É legal eles usarem o tamanho e o peso do Ray Stevenson. Falecido Ray Stevenson, né, que faleceu recentemente. Porque, mano, eu tava vendo, esse cara, ele tem 1,91 m. Ele é muito grande. Ali no frente a frente dá pra gente ver isso. E ele usa esses golpes, assim. Muitas vezes, repara, eu posso até fazer um vídeo aqui no canal analisando essa luta, se você quiser. Comenta aí embaixo se você quer, porque eu vou falar bem eu passando aqui, mas dá pra gente olhar frame a frame aí no futuro, se vocês quiserem. Enquanto a Ahsoka dá várias piruletas, ele dá uns pulinhos, vai pra frente, mas todo golpe dele, ela tem que desviar, porque se ele pega no sabre dela, se bate um com o outro, ela sempre vai pra trás. Ele é muito mais forte que ela, ele bota a força no golpe. Então ele, pum,
pum. Aí ela segura, ela vai pra trás. Ele, pum, bate, ela ergue o sabre. Então ela sempre tem que desviar do sabre dele, porque ele é maior que ela, ele é muito mais forte que ela. Ela tem ali a firula, a velocidade, mas ele tem o tamanho. E reparem, pensa assim, aqui tá o orb. Lembra, tipo, a Morgan falou, proteja o mapa a todo custo, porque ela tá fazendo a rota ali, calculando a rota do hiperespaço. Ele fica sempre em volta, quase sempre. Tem umas horas só que eles vão mais pra frente, que é tanto o momento onde ela pega o orb e queima a mão. Mas ele vai sempre tentando ficar de costas pro orb, assim, protegendo o orb. Foi muito bem dirigido, muito bem coreografado. E a Ahsoka vai lá, mete a mão no orb, queima a mão. Mas aí quando ela vê a Shin-Hat, ela perde a noção. Ela perde o foco. Ela joga a Shin-Hat na parede e ele usa essa brecha. Porque ela acha que a Sabine morreu. Se a Shin-Hat apareceu é porque a Sabine foi morta. E o Baylan consegue fazer com que ela fique na beirada do penhasco. Ela tenta até usar a força. Pra você ver o tamanho do nível de força bruta do cara, né? Ela tá defendendo e usando a força com a outra mão. E o cara tá lá forçando ela. Quando ela vê a Sabine não tem coragem de destruir o orb. Ela dá uma perdida de foco. Tipo, a Sabine não vai destruir a parada. Ele vai lá e derruba ela. Então, tipo, ele consegue jogar o sabre dela pra cima e ela cai do penhasco. Seria mais uma vez aí que a Ahsoka morreu e vai ser ressuscitada? Porque não seria a primeira vez. Lá em Clone Wars, ela morre naquele arco de mortes, né? Quando a Ahsoka, Obi-Wan e Anakin vão pro planeta Mortis, conhecer as 3 entidades da força, né? O pai, o filho e a filha. A Ahsoka morre porque o filho, que é a personificação do lado sombrio, usa ela, consegue tomar o corpo dela, ela fica possuída ali pelo lado sombrio. Ela morre depois de lutar contra o Anakin, porque o lado sombrio realmente sugou toda a energia dela, e a filha se sacrifica para que o Anakin faça um ritual e ela ressuscite. Depois, lá em Rebels, ela quase morre lutando contra o Vader, só que o Ezra puxa ela pro mundo entre mundos, que nós já vamos entrar nisso daqui a pouco. Então ela morreu uma vez, foi ressuscitada, quase morreu uma segunda vez e provavelmente essa é uma terceira morte dela ou mais uma quase morte aí. E por que eu acho genial o episódio se chamar Fallen Jedi? Jedi caído ou a queda do Jedi? Porque, bom, a Ahsoka literalmente caiu, mas também a Ahsoka é uma Jedi caída. Ela saiu da Ordem Jedi, ela foi expulsa da Ordem Jedi, depois ela é convidada a voltar, mas ela sai lá em Clone Wars. Lá em Rebels ela fica repetindo que ela não é Jedi, que ela não é Jedi em hipótese alguma, que ela não é mais Jedi. Mano, acabou. Posso puxar a sardinha aqui pro nosso lado, mas acabou que o resumo que nós fizemos, os 3 vídeos de resumo, estão casando muito mais com a série do que eu imaginei que ia casar. Palmas pra gente aí, a gente mandou bem. Mas lá em Rebels ela fica muito nessa de eu não sou Jedi, não sou Jedi. Ela não se sente uma Jedi, então uma Jedi caída. O Baylan é literalmente um Jedi caído, um Jedi que sobreviveu e usou o lado sombrio pra ser mercenário, não segue mais os dogmas da Ordem Jedi, não segue só o lado da luz, caiu ali pro lado sombrio. E a Sabine que caiu na tentação do Baylan, o Baylan fazendo todo parte do lado sombrio, assim, tipo, junte-se a mim, temos um objetivo em comum, você quer achar o Ezra, eu quero achar o Thrawn, eles estão no mesmo lugar, se você destruir o orb não vai dar. Ela cai na tentação ali do Baylan e também no seu apego, nos seus attachments, assim, na sua ligação. Por que a antiga Ordem Jedi batia muito nessa questão da ligação? Porque, já dizia NX0, entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena. É o que a Ahsoka falou no começo do episódio, você vai ter coragem de destruir tudo ali, deixar o Ezra pra lá, pra não trazer o Thrawn, porque você quer buscar o seu amigo, mas você vai trazer uma guerra com isso. Qual era a resposta ideal de um Jedi? Vou ter coragem. Gosto muito do cara, é meu irmão, pelo que eles deixaram assim, tipo, pra entender, eles se amam como irmãos, aquela coisa bem bizarra, mas é fazer valer a pena, tipo, o bem maior. Deixa o Ezra lá, mas o Thrawn não volta também, se a gente não conseguir chegar no mapa. Você entende? É você priorizar as ligações que você tem com outras pessoas, ao invés de fazer o bem maior, assim, o que faz sentido pra você não fazer os vilões vencerem. É justamente essa ligação dela com o Ezra que fez com que ela cedesse o mapa pro Baylan e pra Shin, que depois destruíram o mapa, porque a rota já tinha sido calculada, eles não querem ser seguidos. Entende como esse episódio foi purinho Star Wars? Olha isso, discussões filosóficas dentro da Ordem Jedi sobre ligações emocionais, tipo você ressaltar essa ligação que um Jedi tem com a pessoa, você vai lá e ajuda os vilões porque você quer chegar muito nessa pessoa, mas um Jedi teoricamente não teria que fazer isso porque os Jedi eram ensinados a não ter essa ligação muito forte. E também o termo Fallen Jedi encaixa com a Sabine, porque ela é uma Jedi ali que sucumbiu à tentação de buscar
o seu amigo. Não tô falando o que é certo ou o que é errado, tô trazendo aqui a discussão da parada mesmo. A Ordem Jedi falava muito sobre isso, que é por isso que, por exemplo, a Ahsoka, quando vai falar com o Din Djarin, lá no livro de Boba Fett, ela fala, ele tem uma ligação muito forte com você. Se ele te ver, ele vai querer sair do treino do Luke. Ele tem que tomar essa decisão sozinho. Se ele quer ser um Jedi, você precisa se afastar. Porque o Luke tá seguindo os ensinamentos da Ordem Jedi, que acabou. É isso, né? Já passei por tudo? Deixa eu ver aqui nas minhas super anotações. Karmala. Ah, Hera. Não falamos da Hera. Ah, Hera desobedecendo, né? Uma ordem da Nova República, levando ali a Ghost, nave Ghost, que nós vimos muito lá em Rebels, é basicamente a nave principal de Rebels, junto com um grupo de X-Wings indo, quer saber, vamos lá pra Citus, salvar a Ahsoka, mesmo que a Nova República fale que não. Ah, eu sou rebelde mesmo, uma vez rebelde, sempre rebelde. Pega o Jacen, chama o Chopper e bora lá. Daqueles X-Wings que estão ali em volta dela, vale ressaltar que o Capitão Carson Teva está ali. O Carson Teva, nós vimos muito lá em The Mandalorian, é aquele capitão mega gente boa da Nova República que tá alertando sobre movimentação imperial na orla exterior, que contratou o Mando ali, né? O Mando fechou com ele uns serviços pra caçar ex-imperiais, como vimos no final da terceira temporada de The Mandalorian. Então pode ser que Din Djarin apareça em algum momento, porque o Carson Teva tem essa ligação com ele e tá ali do lado da Hera. Bom, acho que é isso na verdade, né? Corrida contra o tempo. Maroc Fumacinha. Blá 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 blá. Acho que é isso, né? Vamos encerrar? Não temos como esquecer do Mundo Entre Mundos aparecendo, meu chapa. Se você achou que o Mundo Entre Mundos não ia aparecer, bom, achou errado. A gente já sabia que ele ia aparecer em algum momento. Não achei que ia ser tão cedo. Mas eu quero puxar aqui um nortinho cravadas, hein? Na live que rolou na semana passada com o Michel, a gente conversou sobre a volta do Anakin e eu falei, o Anakin vai voltar no Mundo Entre Mundos. E de fato voltou o Hayden Christensen como Anakin Skywalker, com a sua roupinha de Anakin Vingança do Sith, cabelinho, roupa preta e mandando um Hey Snips, que é o jeito que ele chamava, acho que em português é abusada, né? Ele está no Mundo Entre Mundos esperando a Ahsoka e fala que não achava que ela ia aparecer tão cedo. E o episódio acaba assim, sendo um pouquinho chato. Não gostei muito do que fizeram com a cara do Anakin, deram uma rejuvenescida nele ali. Eu gostava mais do visual dele Padawan velho lá da série do Obi-Wan. Achei que ficou uma cara meio borrachuda, meio jogo de videogame, mas nada, tô sendo só chato mesmo. Sinceramente, tá? Vou dividir aqui uma parada com vocês, uma reação minha. A gente sabia que o Anakin ia aparecer em algum momento. Eu já tava preparado pra isso, mas na hora que ele apareceu, eu soltei um sonoro putz! Apareceu o homem. Anakin Skywalker is in the house, no Mundo Entre Mundos, e faz total sentido. Só queria dividir com vocês que eu tentei, tipo assim, eu estava preparado pra simplesmente não reaja. Eu fiz tipo, uau, porque temos o primeiro encontro em live action de Ahsoka e Anakin Skywalker. A Ahsoka, Padawan de Anakin Skywalker, era uma personagem das animações. Eles interagiam em desenho. Agora é a primeira vez os dois em live action com o Anakin das prequels. Isso é histórico, isso é enorme, isso é Star Wars. Norton, tô perdido. O que é o Mundo Entre Mundos? Por que você tá falando disso como se fosse algo muito importante? Então, caso você não tenha assistido Rebels, o que eu acredito que seja, tipo, muita gente mesmo. Ah, outra coisa antes de falar disso. Eu tenho conhecidos que me falaram que não entenderam muito bem até agora essa relação da Sabine com o Ezra, assim, tipo, a Sabine entregar o mapa pros caras por causa do Ezra, sendo que eles não sabem, as pessoas que estão assistindo e não assistiram Rebels, né? Qual é a ligação certa entre os dois? Por que que ela entregou o mapa? Como se a série ainda não tivesse colocado ali os alicerces pra mostrar o quanto Ezra e Sabine eram ligados, que, mano, tem que assistir Rebels pra saber, essa que é a parada, entendeu? A série depende muito de Rebels mesmo. E falando em Rebels, vamos falar de Mundo Entre Mundos. Mundo Entre Mundos aparece lá na quarta temporada de Rebels, bem ali no final da temporada, e é basicamente isso que o nome diz mesmo, é um mundo entre mundos. É um lugar composto de linhas e outras formas geométricas, tem várias estrelas e constelações, e também temos portais. O Mundo Entre Mundos, ele fica ecoando vozes e momentos importantes da história de Star Wars. Então lá em Rebels, quando o Ezra entra no Mundo Entre Mundos, ele escuta o Yoda, ele escuta o Luke, ele escuta o Kylo Ren, personagens muito importantes que mudaram o rumo da galáxia. E justamente em um desses portais que o Ezra consegue puxar a Ahsoka da sua luta contra o Vader, salvando a Ahsoka assim. Então por esses portais eles conseguem ver momentos muito importantes para eles. Acredito que cada portal seja algo mais importante para a pessoa que está vendo, então
Se eu ver um portal lá e você ver também, vai ter um momento diferente ali pra nós dois. E é basicamente um lugar que é uma manifestação da força, onde dá pra entrar por esses portais e interagir com eles também. Aparentemente, agora eu tô meio que chutando pelo que o episódio mostrou. Aparentemente, os fantasmas da força conseguem interagir por ali. Conseguem usar o mundo entre mundos, algo assim, pra se manifestar. E a Ahsoka está lá mais uma vez. Será que a Ahsoka morreu e foi pro mundo entre mundos? Será que ela foi puxada pro mundo entre mundos? Não sabemos, vamos ter que esperar o próximo episódio. Só pra deixar claro, dá sim pra interagir com os portais e você alterar o tempo, de certa forma, tipo, tirar alguém de algum momento, como o Ezra fez com a Ahsoka, mas o Dave Filoni já falou em entrevistas que o Mundo Entre Mundos não é sobre viagem no tempo, é uma parada mais cósmica, espiritual, de você falar com pessoas de outros tempos, pessoas mortas também, porque não no caso de Anakin Skywalker. Aí eu vou deixar no ar que vai ser justamente no Mundo Entre Mundos que a Ahsoka vai conseguir chegar até o Ezra e até o Thrawn. Porque lembra lá no segundo episódio, quando a Morgan fala sobre as vozes que ela tá ouvindo, sobre o Thrawn chamando por ela fala que ela tá escutando vozes pelo espaço-tempo. O Mundo Entre Mundos justamente consegue passar pelo espaço-tempo, porque são portais para lugares e momentos diferentes, entendeu? Espaço, tempo. Então provavelmente tem algum portal ali que o Anakin vai mostrar pra ela, alguma coisa assim, que vai levar a Ahsoka até a Perideia, alguma coisa assim. Vamos combinar que usar o Mundo Entre Mundos pra viajar no espaço, tipo, de uma galáxia pra outra, seria interessante. Lá em Rebels, eles já alteraram o tempo, salvando a Ahsoka, por que não agora o espaço? Tipo, de aparecer em outra galáxia, que é algo muito importante, né? Tipo, ela literalmente tem que impedir a volta do Thrawn e salvar o Ezra. Então, se o Mundo Entre Mundos já abriu esse boizinho mais uma vez pra salvar ela, se ela é tão importante assim pra força ao ponto de não deixá-la morrer, é porque ela tem uma missão a cumprir e provavelmente seja essa. E sobre a Sabine, eu acabei esquecendo de comentar, vou comentar aqui agora no final mesmo. Ela tá passando por todos os passos ali de uma jornada Jedi, né? Ser tentada pelo lado sombrio, usando pessoas com que você se importa, é basicamente de praxe, né? De cabeça aqui eu lembro do Luke e o Palpatine. O Palpatine falando, mano, mata o Vader, porque olha seus amigos rebeldes aí, não tem mais o que você fazer, vem pro meu lado. E pra finalizar nossa lista de Jedis caídos, o maior de todos, né? Anakin Skywalker, que não só caiu pro lado sombrio, como se tornou um Sith, que é a personificação do lado sombrio aí, totalmente. Eu estou muito feliz, esse episódio foi incrível. Anakin Skywalker de volta, Baylan brabíssimo, Sabine brabíssima, episódio incrível. Hera brabíssima também. Posso falar pra vocês que eu me empolguei muito, muito mesmo. Como eu falei, sabia que Anakin ia aparecer, mas quando apareceu eu fiz um yes. O que você achou? Comenta aí embaixo, então, quero saber tudo. O que vocês acharam do quarto episódio de Ahsoka? Ah, aliás, deixa eu reforçar. Quarto episódio e estamos na metade da temporada já. Serão 8 episódios ao todo nessa temporada. Então, já estamos encaminhando aí pra reta final. Bom, comenta aí o que você acha disso. E também não esquece que amanhã, esse vídeo tá saindo na quarta, quinta-feira, 7 horas da noite, vai rolar uma live aqui no canal batendo um papo com spoilers sobre esse episódio. E também se inscreve, porque durante a semana, além da live, vão sair vários vídeos extras comentando os temas aí que os episódios vão trazendo pra gente. E me segue nas redes sociais, porque eu também sempre comento as coisas por lá. Aparentemente eu sou um palestrinha. Gente, desculpa, o vídeo ficou enorme, mas tinha muita coisa pra falar sobre esse episódio. Eu acho que vocês já esperavam por isso, né? Porque se num episódio que não tem muita coisa eu já falo por meia hora, imagina esse. Por favor, se você achou esse vídeo pelo menos interessante, deixa o like, tá? Por favor, não esquece do like. Me ajuda muito, muito mesmo. Eu sei que eu deveria pedir mais, mas eu sempre saio falando e esqueço. Mas deixa o like, tá? Fortalece muito, muito meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Não esquece de comentar o que você achou do episódio 4 de Ahsoka. E agora eu me despeço. Valeu e tchau!